Eu quero que você abra a Bíblia comigo, no livro de Jonas, no capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Vamos ler o verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Hoje nós vamos introduzir este livro. E vamos falar sobre o homem, o seu tempo e a sua mensagem. Certamente Jonas foi o mais estranho dos profetas. E por mais estranho que ele seja, a sua mensagem produziu efeitos poderosíssimos até na vida daqueles que não ouviram a sua mensagem. Talvez nenhum pregador na história teve tanto sucesso quanto Jonas. No hebraico, o sermão dele era composto apenas de 5 palavras. Nada mais do que isso. E que impacto extraordinário o sermão dele produziu. O que me impressiona é que Jonas fez de tudo para que a sua missão fracassasse. Ele estava com o espírito indignado, ele estava com um preparo insatisfatório e ele apresentou um sermão medíocre. O resultado foi um sucesso tremendo. A maioria dos pregadores trabalha duro para obter bons resultados. Jonas trabalhou duramente para não ter bons resultados. Mas apesar disso, ele teve sucesso. Talvez Jonas foi o único pregador da história que ficou frustrado por causa do seu sucesso. Ele ficou infeliz porque ele alcançou resultados nunca dantes visto na história. Estudar esse livro é algo magnífico, porque eu creio que o livro de Jonas, durante muito tempo, foi desviado do seu foco principal. Se eu perguntar para você, do que você se lembra quando fala no livro do profeta Jonas? Você vai levantar o dedo e vai dizer, o peixe. Né? Todos nós escutamos a história do peixe. E o peixe não é o tema principal de Jonas. Aliás, o peixe só aparece 2 vezes no livro de Jonas. Mas desde as histórias infantis e desde a parte crítica do livro, as pessoas fazem do peixe o personagem central do livro. E o personagem central do livro não é nem o peixe e nem Jonas. O personagem central deste livro é Deus. E Deus se revela aqui como o Senhor de Israel, o Senhor dos gentios, o Senhor da história, o Senhor das nações, o Senhor da natureza. Deus se revela no livro de Jonas como Deus soberano, que ninguém pode frustrar o seu plano e os seus desígnios. Este peixe, que foi obsessão para a imaginação judaica e cristã, não é certamente então o centro. Ele é apenas um instrumento providencial que traz Jonas de volta para o seu ponto de partida. Eu quero então examinar com vocês alguns pontos deste livro. Primeiro, vamos olhar sobre o autor do livro. O autor do livro. Importa dizer aqui que Jonas foi alvo predileto dos críticos, daqueles teólogos liberais que não acreditam na inspiração da Bíblia. E talvez depois do livro de Gênesis, ou junto com o livro de Gênesis, nenhum outro livro da Bíblia foi mais criticado do que o livro de Jonas. Assim, os teólogos liberais acreditam que Jonas foi o último livro dos profetas, escrito no século III, no período então pós-exílico, e que Jonas não foi um personagem real, que este livro foi escrito por um escritor anônimo. Entretanto, a Bíblia, a palavra de Deus, faz referência a Jonas como um personagem real, como um personagem histórico, e mais do que isso, circunscreve o tempo em que ele profetizou. E eu chamo a sua atenção para ler comigo, e abra sua Bíblia aí no 2º livro dos Reis, porque depois do livro de Jonas, é o único lugar que Jonas vai aparecer no Antigo Testamento.
Ele só aparece no livro dele e neste versículo aqui de 2 Reis 14, 25. Quando fala que o rei Jeroboão II, que reinou em Samaria 41 anos, restabeleceu os limites de Israel desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Hefer. Então note você que a Bíblia fala de Jonas como um personagem histórico, e não como um personagem anônimo. Não o coloca no 3º século como querem os liberais, mas coloca-o no 8º século, porque Jeroboão II governou no 8º século, de 793 a 753, durante 41 anos, de tal maneira que Jonas foi um profeta, filho de Amitai, da cidade aqui mencionada, a cidade de Gat-Hefer, que ficava na tribo de Zebulon, 7 quilômetros acima de Nazaré, portanto ele era um galileu. Então não é correto afirmar que Jonas não foi um personagem histórico. Os teólogos liberais estão equivocados. Agora, você pode olhar o segundo ponto comigo, por favor. O tempo em que o profeta Jonas viveu. Está claro aqui no texto que ele viveu durante o período de Jeroboão II. Quem foi Jeroboão II? Foi o principal rei do reino do norte, que reinou em Samaria 41 anos. E no reinado deste homem, Israel alcançou o apogeu da sua evolução econômica, de riqueza, de prosperidade interna e também de paz nas fronteiras, porque os inimigos de Israel estavam em baixa. Até mesmo a Síria, que era um império que estava se despontando, estava com a sua sanha conquistadora bem apagada. Então, nesse período que o profeta Jonas profetizou em Israel, na Galileia, Israel estava vivendo um tempo de prosperidade interna e de paz nas fronteiras. Mas ao mesmo tempo, estudamos isso em Amós, e ele é contemporâneo de Amós e de Oséias, a nação começa a se corromper internamente. Por quê? Porque os ricos se tornam muito ricos, começam a esmagar os pobres, os juízes começam a se mancomunar com os ricos para vender sentenças. Ao mesmo tempo da corrupção e opressão econômica, o país entra numa derrocada moral e também numa decadência espiritual de galopante apostasia. É nesse tempo que Jonas se levanta para profetizar. Preste atenção, que a única referência dele é que ele profetiza que haverá um tempo de paz e de prosperidade, de conquista militar por parte de Jeroboão. Portanto, esse homem é um homem nacionalista. Possivelmente esse fato até deu a Jonas um aspecto ideologizado, e que fez de Jonas um profeta que esperava, como nenhum outro nacionalista judeu, um tempo de glória para a sua nação. Aqui está o pano de fundo, porque ele não quer ir a Nínive. Porque ele sabe que Nínive, capital da Assíria, era a nação, era o povo, que mais risco podia trazer à sua nação, a nação de Israel. Era a única nação, talvez, que pudesse lançar uma sombra de medo ao seu povo e que mais tarde poderia se levantar para destruir o seu próprio povo. Então Jonas não consegue entender como Deus pode amar os seus inimigos, no mínimo potenciais. Ele não pode entender que Deus possa querer salvar aqueles que eram um risco para a segurança e a estabilidade política deles. E aqui está a razão por que Jonas, mais tarde, você vai notar, está com dificuldade de ir a Nínive. Terceiro ponto, um livro sob ataque. Os teólogos liberais, do alto de sua pretensa sapiência, negaram
a historicidade do livro, tentando colocá-lo no período pós-exílico. E aqui eu quero que você acompanhe com muito cuidado comigo. Porque quando você abre os comentários, e eu fico até preocupado, porque você abre os comentários de teólogos até reformados, e eles dão muita cancha para os teólogos liberais, dão muita ênfase, e parece que dão até credibilidade a determinadas coisas que eles levantam. A ponto dos teólogos liberais dizerem que o livro de Jonas é o calcanhar de Aquiles da Bíblia. Que este livro não é um livro histórico, que este livro é uma novela espiritual, é uma lenda. Na verdade, Jonas não existiu. Na verdade, essa história narrada não existiu. Na verdade, Jonas não é um personagem histórico. Na verdade, esse livro não foi escrito no 8º século, foi escrito no 3º século, por um autor anônimo. E ele não tem a pretensão de ser um livro de registro histórico, mas apenas narrando lições morais e espirituais. E essa é a tese, então, dos teólogos liberais, negando completamente a inspiração deste livro e negando completamente a historicidade desse livro. Nenhum livro do Antigo Testamento é mais alvo das críticas acirradas dos teólogos liberais do que o livro de Jonas, juntamente com o livro de Apocalipse. E por que é que os liberais têm tanto interesse de negar a veracidade, a historicidade e a inspiração deste livro? Exatamente por causa da questão do milagre. Ora, se Jonas foi engolido por um grande peixe, e ficou 3 dias no ventre de um grande peixe, e depois foi vomitado por esse peixe, consciente, isso não pode explicar-se a não ser por um milagre. E como os liberais não acreditam em milagres, eles negam o livro. Mas aqui está uma farsa. Por que farsa? Porque o milagre no livro de Jonas não é só a história do peixe. O livro todo é uma série de milagres. A tempestade que Deus mandou atrás de Jonas é um milagre. A tempestade acalmar quando Jonas é jogado no mar é outro milagre. O fato de ele ser jogado imediatamente, está um peixe preparado para engoli-lo, é outro milagre. O fato de ele passar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, conscientemente, ao ponto de estar podendo orar, é outro milagre. O fato do peixe vomitá-lo no lugar certo, para que ele cumpra a missão dele, é outro milagre. O fato de ele pregar e uma cidade inteira se converter é outro milagre. O fato de Deus levantar uma planta num dia e depois mandar um verme cortar a planta no outro dia é outro milagre. Então o livro todo é um milagre. Não adianta tentar negar uma coisa e afirmar a outra. Mas mais do que isso, irmãos, mais do que isso. Há um fato curiosíssimo do livro Stranger Than Science, mais estranho do que a ciência, da experiência de James Barclay. E isso está registrado nos anais do Almirantado Britânico, de um homem, James Barclay, que foi engolido por uma baleia. E isso está fartamente documentado. É bem verdade que este homem, no livro do Dr. Frank Edwards, é bem verdade que este fato não aconteceu da mesma forma de Jonas. Este homem estava pescando e de repente essa baleia bateu no barco, ele foi cuspido do barco e foi engolido por esse peixe. E ele foi removido, inconsciente, tendo sérios problemas mais tarde da pele, que ficou escamada o tempo todo. Mas ele conseguiu sobreviver 18 anos depois dessa experiência. Portanto, no caso de Jonas, não apenas a providência do peixe na hora, mas o fato da preservação da vida dele plenamente é verdadeiramente um milagre. Agora, o argumento para mim mais forte não é esse. O argumento mais forte para mim é que se nós negarmos a historicidade de Jonas, nós teremos que admitir que Jesus faltou com a verdade. É impossível negar a veracidade e historicidade de Jonas sem desacreditar na autenticidade
da pessoa de Jesus Cristo. Porque no Novo Testamento Jesus faz referência a Jonas. Dizendo, quando os judeus vieram, os fariseus, os escribas vieram pedindo um sinal para ele diz, nenhum sinal será dado a essa geração incrédula e perversa, a não ser o sinal de Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem também passe 3 dias e 3 noites no ventre da terra e ressuscite. Ou seja, o maior sinal que Jesus Cristo trouxe para o homem é o milagre da sua morte, da sua ressurreição. Preste atenção. Preste atenção. Se Jonas foi uma lenda, se o fato de Jonas ter sido engolido pelo peixe foi uma lenda, então a morte e a ressurreição de Cristo também foi uma lenda. Porque se Jonas foi uma lenda, então Jesus não teria nenhum sentido de evocar uma lenda para representar o fato histórico da sua morte ou sua ressurreição. Mais do que isso, Jesus Cristo levantou um outro argumento, que no dia do juízo, os ninivitas iam se levantar para julgar aquela geração que estava ouvindo Jesus, aquela geração incrédula. Porque quando eles ouviram o profeta Jonas, eles se arrependeram. Ora, se Jonas era uma lenda, se Jonas nunca esteve em Nínive, se Jonas nunca pregou em Nínive, se os ninivitas nunca se arrependeram, então Jesus faltou com a verdade. E Jesus fez um apelo moral e uma acusação à sua geração, evocando uma mentira. Então não tinha fundamento a fala de Jesus aos judeus do seu tempo. De tal maneira que os liberais, antes de negarem a historicidade de Jonas, vão ter que negar a veracidade de Jesus. Irmãos, a Bíblia é um todo, não dá para negar parte e aceitar outra parte. Ou nós cremos que ela é a palavra de Deus, ou então não tem sentido. Se nós tentarmos retirar os milagres da Bíblia, não é apenas a Bíblia que fica comprometida, é o Deus da Bíblia que fica comprometido. Agora eu pergunto, quem merece mais a nossa confiança? Cristo ou os teólogos liberais? Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, diz a Escritura. Vamos ver as peculiaridades do livro de Jonas. Eu chamo a sua atenção para 4 coisas breves. Jonas é peculiar aqui nesse ponto, porque ele é mais um relato histórico do que uma profecia. Ele distingue dos outros profetas nesse sentido. Os outros profetas, via de regra, trazem a palavra de Deus para o povo, o oráculo de Deus para o povo, o ensino de Deus para o povo. Enquanto Jonas é muito mais a história dele, a experiência dele, a vida dele, o que aconteceu com ele. É muito mais um livro biográfico do que um livro profético. Isso é uma característica de Jonas. Segundo, Jonas é o único profeta especificamente comissionado a pregar aos gentios. Aliás, irmãos, Jonas é o grande livro missionário do Antigo Testamento. Jonas é o João 3,16 do Antigo Testamento. Deus o manda a Nínive, a maior cidade da época. E na verdade, Deus estava dizendo com isso o seguinte: eu não sou apenas o Deus dos judeus, eu sou o Deus das nações. E aqui uma lição para nós: Deus não é apenas o Deus da igreja, Deus é o Deus das nações. Deus é o Deus de todos os povos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não pode ser domesticado por uma igreja, nem por uma denominação, nem por um grupo religioso. Deus é o Deus de todas as nações, de todos os povos. Terceiro lugar, o livro de Jonas termina com uma pergunta retórica. Você pode notar o último versículo: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Não se espera a resposta. É uma pergunta retórica. Deus tem compaixão. E o único livro que termina com a pergunta dos profetas é Naum. Lá no capítulo 3:19 diz: não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável, todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre
quem não passou continuamente a tua maldade? Notem que Jonas e Naum têm uma ponta em comum. São os únicos dois livros que terminam com pergunta retórica. É que Jonas pregou a salvação de Nínive, Naum pregou a condenação de Nínive. Portanto, tanto a misericórdia quanto a justiça de Deus são anunciados na cidade de Nínive. Aos que se arrependem, misericórdia. Aos que se endurecem, o juízo. Em quarto lugar, o livro de Jonas descreve o maior protótipo da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Vários livros representam verdades cristãs no Antigo Testamento. Por exemplo, Êxodo fala da redenção. Levítico fala de santidade. Isaías fala de salvação. Jeremias fala de justiça. Mas o livro de Jonas fala da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, as duas mais importantes doutrinas do cristianismo. Este é o foco deste livro. E aí, irmãos, eu gostaria de brevemente, então, de imediatamente passar para o ponto principal do estudo de hoje, na parte introdutória, que é a teologia do livro de Jonas. A teologia do livro de Jonas. Para que esse livro foi escrito? Por que esse livro está na Bíblia? Qual é a mensagem principal deste livro de Jonas? Primeiro, irmãos, alguns pais da igreja entenderam, como Jerônimo entendeu o seguinte, que o livro de Jonas foi escrito para encorajar os judeus a se arrependerem. Porque Jerônimo entendeu o seguinte: se os gentios, os marinheiros, e se os ninivitas se arrependeram ao ouvirem a palavra de Deus, eles que não tinham luz da verdade, eles que não tinham esperança no mundo e que viviam sem Deus no mundo, eles que não tinham a luz da Escritura, eles se arrependeram, quanto mais o povo judeu que tinha a palavra de Deus. Aqui é um recado para a igreja. Note você que o conhecimento que nós temos nos responsabiliza. Nós temos muito mais obrigação de termos uma vida de quebrantamento e obediência do que os ímpios. Pelo conhecimento que nós temos, pela luz que nós possuímos, pela verdade que nós detemos. Então Jerônimo entendia que esse livro tinha sido escrito para essa finalidade. Já Agostinho e Lutero entendiam que o propósito do livro de Jonas era revelar o interesse missionário de Deus para as nações. Que este era um livro eminentemente missionário. E aqui eu vou chamar a sua atenção para os pontos, para mim, principais desse livro. Primeiro, vamos ver o que o livro ensina sobre a salvação. A salvação é uma dádiva oferecida a todos os povos e não apenas aos judeus. Eu acho isso tremendo, irmãos. Jonas tentou fugir da presença de Deus, não com medo da sua ira. Jonas tentou fugir da presença de Deus com medo da sua misericórdia. Pode entender isso? Vou repetir. Jonas tentou fugir da presença de Deus, não com medo da sua ira. Jonas tentou fugir da presença de Deus com medo da sua misericórdia. Jonas foi o único pregador da história que ficou frustrado por causa do seu sucesso. Jonas queria morrer porque os ninivitas receberam vida. Jonas até tinha prazer de pregar a condenação dos ninivitas, mas ele não teve nenhum deleite na salvação deles. Por que isso? Porque os judeus acreditavam que os gentios estavam completamente distantes, fora do alcance da graça de Deus. A concepção que um judeu tinha de um gentio era tão terrível, era tão tenebrosa, que uma mulher que ajudasse uma mulher gentia a dar à luz, ela era duplamente maldita. Maldita por ajudar uma mulher gentia e maldita por trazer à luz à vida mais um gentio. A concepção que o judeu tinha de um gentio é que o gentio não passava de combustível do fogo do inferno. Se uma moça casasse com um gentio,
a família judia precisava fazer o seu funeral simbólico. E desta maneira, Jonas, que era um nacionalista zeloso, ele não podia entender jamais como Deus podia amar os pagãos, podia amar os assírios, podia amar os ninivitas. Mas Deus revela para Jonas que ele tem o direito de usar a sua misericórdia com quem ele quiser. Nós não temos o copyright de Deus. Ele é o Senhor do mundo, Ele é o Senhor dos povos, e Ele ama quem Ele quer amar. Segundo, a salvação é uma dádiva de Deus recebida pela fé e não obtida pelas obras. Note vocês, se fosse pelas obras, que chance os ninivitas teriam? Estude a história dos ninivitas, leia a história dos assírios. E os assírios foram os povos talvez mais truculentos, mais perversos, mais sanguinários, mais hediondos que passaram pela história. Eles eram crudelíssimos com seus inimigos. Eles matavam, eles incendiavam, eles cortavam as cabeças das pessoas que eles conquistavam e faziam montões e montões de cabeças. Eram sanguinários, eram truculentos, eram perversos, eram idólatras. E desta maneira, jamais eles poderiam ser contemplados pela salvação, a não ser que Deus os amasse incondicionalmente e os salvasse pela fé, em vez de pelas obras. Aliás, salvação não é uma conquista do homem, é um presente de Deus. Salvação não é resultado daquilo que o homem faz para Deus, mas daquilo que Deus fez pelo homem. Salvação não é um caminho que o homem abre da terra para o céu, mas é o caminho que Deus abre do céu para a terra. Salvação é de graça para o homem, mas custou tudo para Deus. A salvação é gratuita, mas não é barata. 2,9 de Jonas diz: ao Senhor pertence a salvação. Ele dá a quem Ele quer, não é por mérito. Os ninivitas não mereciam nada. Jonas não entendeu isso. Mas vamos ver o que o livro ensina sobre Deus. Irmãos amados, este livro tem como personagem central Deus. O livro começa com Deus falando e o livro termina com Deus falando. E no meio do livro Deus está agindo. Deus fala, Deus age, Deus fala. O que esse livro ensina sobre Deus? Primeiro, Deus é santo e não pode tolerar o mal. Deus não tolerou a maldade dos ninivitas. Se você percebeu, o que Deus diz para ele é o seguinte: olha aí comigo, livro de Jonas. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Olha que coisa impressionante. A Bíblia diz que Deus não tolerou a maldade de Nínive. Mas mais do que isso, Deus não aceitou a rebeldia de Jonas. Então, Deus não tolera a maldade de Nínive e manda um pregador. Deus não tolera a rebeldia de Jonas e manda uma tempestade atrás dele. De tal maneira que Deus ouviu a oração de Jonas e o libertou do ventre do peixe. Deus ouviu o clamor dos ninivitas e salvou-lhes a alma. Em outras palavras, o mesmo Deus que vê o pecado, vê o arrependimento. Jonas se rebelou e fugiu, Deus mandou a tempestade atrás dele. Jonas se arrependeu no ventre do peixe, Deus mandou o peixe vomitá-lo. O povo de Nínive se arrependeu e Deus o salvou. Aos convertidos Deus perdoa e salva, aos de coração duro Deus repreende e corrige. Em outras palavras, irmãos, o Deus apresentado em Jonas não é bonachão. Não é aquela figura de um velhinho senil, assentado numa cadeira de balanço com as barbas brancas, assistindo o que está acontecendo no mundo. Não, Ele é o Deus que age, que intervém, porque Ele é santo e Ele não pode tolerar o mal. E Ele não faz acepção de pessoas. Ele julga o pecado nos ímpios, nos ninivitas, e julga o pecado no seu profeta. Ele não tem predileção e Ele não faz acepção de pessoas. Segundo lugar, Deus intervém na história e ninguém pode impedir a sua mão de agir. Deus está sempre em ação. Note você,
que o que acontece no livro de Jonas não é acidental, não é coincidência. Não é. Nínive está em pecado, Deus levanta um profeta. O profeta foge, Deus manda uma tempestade. Os marinheiros clamam e Jonas é jogado no mar. Jonas é jogado no mar, Deus manda um peixe. Jonas clama a Deus, não venta o peixe, Deus escuta a oração dele e manda o peixe vomitá-lo. Jonas clama na cidade, o povo se converte, Deus suspende o juízo. Jonas vai assistir o espetáculo da destruição e fica frustrado, porque Deus suspende o castigo e derrama a misericórdia. Deus faz botar uma planta, Jonas se alegra. Deus corta a planta, Jonas chora, quer morrer. O tempo todo é Deus que está agindo e intervindo na história. Deus é o agente deste livro. Deus é o protagonista desse livro. Terceira lição: Deus é misericordioso e salva até mesmo os nossos inimigos. É incrível isso. Mas Deus se recusa a ser inimigo dos nossos inimigos. Às vezes nós achamos que Deus é partidário nosso. Se a gente não gostar de alguém, Deus não vai gostar desse alguém também. Mas Deus se recusa a ser inimigo dos nossos inimigos. Deus é misericordioso. Ele é gracioso. E o amor de Deus por você e por mim, não é porque nós tenhamos qualquer merecimento desse amor. Deus nos ama, porque Ele é amor. Ele nos ama não por causa de nós, Ele nos ama apesar de nós. Está aqui a grande verdade desse livro de Jonas. Deus se interessou a tal ponto pelos ninivitas que Deus disse para Jonas: Jonas, você está triste porque uma planta morreu? Não terei eu compaixão de mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Não importa se esse povo é truculento, é sanguinário, é rebelde, este povo foi criado por mim e eu amo este povo, apesar deste povo. E Deus ama este povo, mesmo esse povo sendo o povo inimigo de Jonas. Deus não faz acepção de pessoas. E foi isso que Pedro entendeu. Lá em Atos 10, 34, Pedro disse: então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é propriedade nem sua, nem minha, nem da igreja. Deus é o Senhor soberano absoluto de todo o mundo. Quarta lição: Deus conduz os seus planos à consumação e nenhum deles pode ser frustrado. Jonas pensou que podia ser mais sábio do que Deus. Disse: não, Deus está querendo mandar um profeta lá em Nínive, mas eu não vou, quero ver o que Deus vai fazer. Eu não vou, pronto. O que é que ele fez? Diz o texto que ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. E o que é interessante notar é que Nínive ficava no leste, no nascente do sol. Ele pega o navio, vai para o oeste, para o poente do sol. Onde ficava Tarsis? Tarsis ficava na região da Espanha. E naquele tempo a Espanha era o último limite da terra conhecido. Em outras palavras, ele foi para o fim do mundo. Ele diz: Deus não vai me achar. Eu vou para um lugar tão distante. Se você, eu vou trazer isso para domingo, para quarta-feira que vem. Um outro fato curiosíssimo é que Tarsis era um lugar onde não estava a palavra de Deus. Em outros termos, ele estava pensando o seguinte: eu vou sumir do mapa, eu vou para o fim do mundo, porque lá nunca ninguém vai perturbar a minha consciência, me exortando com a palavra de Deus. É aquele camarada que sai da igreja e disse que não quer que ninguém fale de Bíblia com ele, que ninguém o convide para ir numa igreja, porque no lugar que ele vai não tem igreja mais. É o camarada que quer sair de Deus e cortar todas as pontes de contato com Deus. Ele pensa que pode frustrar os desígnios de Deus. Mas deixa eu dizer para você, Deus é inescapável. Ninguém pode fugir de Deus, ninguém pode se esconder de Deus. Deus tudo vê, Deus vê a todos. Para Ele, luz e trevas são a mesma coisa. Quinto lugar, Deus está no controle da história e também dos
elementos da natureza. Como isso é maravilhoso, irmãos. Hoje, com a tecnologia, a gente perdeu muito de vista esse fato. Não é verdade? Porque hoje a gente pensa que as coisas acontecem automaticamente. Nós estamos nos tornando deístas práticos. Já perceberam isso? A gente sabe se vai chover, se não vai chover. Você sai de casa, procura o canal da meteorologia para saber como é que vai ser o dia, quase como se fosse um horóscopo. E aí, parece-nos que nós tiramos essa questão da confiança de que Deus intervém nas leis e nas forças da natureza que Ele criou. Talvez Jonas precisava dar uma olhadinha lá no canal do meteorologia, se naquela viagem não existia uma tempestade, porque se tivesse uma tempestade, ele nem embarcaria. Agendaria a viagem para a semana seguinte. Mas na verdade, o mesmo Deus que comissiona Jonas é um Deus que é capaz de provocar uma tempestade. O Deus que fala a um profeta, fala a um peixe. O Deus que comissiona um profeta, fala para um verme, e um verme escuta Deus falando. Vai lá e corta a planta. Já pensaram nisso? Que não disse baleia. Tudo faz crer que é uma baleia mesmo. No caso do homem lá da Inglaterra, Sr. Barley, foi uma baleia que o engoliu. O que é tremendo é que o peixe, a tempestade e o verme não questionaram a voz de Deus e prontamente obedeceram a voz de Deus. O profeta de Deus escutou Deus falar e se rebelou. E mesmo depois que Deus o disciplinou, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, mesmo depois de a contragosto fazer a obra de Deus, ele não mudou de posição. Ele fez, mas não com prazer. Porque o livro termina e Jonas está emburrado. Eu não sei se ele mudou, nem você. 6ª lição. Jonas é fiel, ou melhor, Deus é fiel, e sua fidelidade é maior do que a infidelidade do homem. Que coisa linda, irmãos. Graças a Deus que está na Bíblia. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Já pensou se Deus tivesse nos dar uma descartada toda vez que a gente pisar na bola? Já pensaram nisso? Não, meu filho, olha, você pisou na bola comigo, você está fora do jogo. Fora de chance. Acabou. Agora você está arriscado o meu mapa. Irmão, se Deus fizesse isso conosco, todos nós já estaríamos no time de reserva há muito tempo. Deus diz para Jonas, vai Jonas, dispõe-te, vai a Nínive, clama contra ela. O Jonas se dispôs para fugir. Jonas desistiu de Deus, Deus não desistiu de Jonas. Jonas foi infiel, Deus permaneceu fiel. Jonas tentou frustrar o projeto de Deus. Deus disse, no meu projeto não pode ser frustrado. Você vai, eu estou mandando ir, você vai. Se você quer ir, não quer ir, isso é problema seu, mas você vai assim mesmo. E mais, os resultados do ministério não passaram pelas atitudes e nem pelas motivações de Jonas. Aqui é um grande perigo, viu? Preste atenção nisso. Se você não tem a motivação certa na obra de Deus, os resultados podem até não serem frustrados. Porque Deus faz a obra com você, sem você e apesar de você. Os resultados colhidos em Nínive não tinham a ver com a motivação, nem com os sentimentos de Jonas, mas com o propósito soberano de Deus. Deus é fiel, ainda que nós sejamos infiéis. 7º lugar, Deus tem seus ouvidos abertos para ouvir as orações. O livro de Jonas está repleto desta verdade preciosa. Os marinheiros oraram e Deus escutou. Oraram os seus deuses, eles não conheciam um Deus verdadeiro. Na hora que eles escutaram sobre o Deus verdadeiro, diz a Bíblia que eles temeram. Jonas orou do ventre do peixe e Deus escutou. Os ninivitas clamaram e Deus escutou. Às vezes a gente pergunta assim, será que Deus escuta só crente? Eu não tenho dúvida de que muitas pessoas que nunca conheceram Deus, Deus que sonda os corações, conhece as intenções e sabe
a condição de cada pessoa, que Deus é o Deus que escuta o clamor das pessoas que buscam por Ele, mesmo que essas pessoas tenham muito pouca luz de conhecimento. Deus escutou os marinheiros, Deus escutou os ninivitas, Deus responde às orações. Aliás, as intervenções de Deus na história, irmãos, são em resposta às orações. Em último lugar, Deus é o Deus de todos os povos e não apenas dos judeus. Esta foi a quebra do paradigma da teologia de Jonas. Jonas acreditava, como nacionalista judeu, que Deus era o Deus dos judeus. E Deus diz: não, eu sou o Deus das nações. Sou o Deus das nações. Aliás, Israel tinha sido chamado para ser luz para as nações. A igreja é chamada para ser luz para as nações. Vamos ver um outro ponto. O que o livro ensina sobre Jonas? Já vimos o que o livro ensina sobre a salvação, o que o livro ensina sobre Deus. Vamos ver agora, em terceiro lugar, o que o livro de Jonas ensina sobre o próprio Jonas. Vamos ver qual é o perfil de Jonas nesse próprio livro aqui. Primeiro, Jonas tem uma teologia certa e uma prática errada. Notem comigo. Olha o capítulo 1, versículo 9, o que ele disse para os marinheiros. Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Sou hebreu e temo ao Senhor, que fez o mar e a terra. Note você a fala dele, ele teme ao Senhor. Em outras palavras, diz: eu sou um crente. Ele tem a teologia boa, ele professa crer na soberania de Deus, mas ao mesmo tempo ele desafia Deus. Ele afirma que Deus é o Criador do céu e da terra, mas ele tenta fugir da presença desse Deus. Olha a incoerência. Ele diz que teme a Deus, mas ele está fugindo desse Deus. E mais, depois ele discute com esse Deus. Em outras palavras, a teologia de Jonas está em descompasso com a sua vida. Ele tem uma teologia e tem outra prática. Há um abismo entre a sua fé e a sua conduta. Há um divórcio entre a sua teologia e a sua ética. Ele é ortodoxo de cabeça, mas é herege de conduta. Na verdade, Jonas era um homem que tinha uma teologia, um credo ortodoxo, mas uma ética mesquinha. Ele podia citar a Bíblia de cor. Se você lê a oração dele, no capítulo 2, está eivada de citações dos Salmos. Ele cita a Bíblia, mas ele não se importa com as pessoas. E aqui há um grande perigo, irmãos, de nós nos tornarmos crentes peritos em Bíblia, teologia boa na cabeça, mas a nossa vida está completamente afastada e divorciada e desconectada da teologia que possuímos. Era a igreja de Éfeso, era uma igreja que tinha doutrina boa, e doutrina boa é uma coisa excelente, que nós jamais deveríamos abrir mão dela. Mas nós não podemos apenas contentar com boa doutrina, se essa doutrina não está normatizando a nossa conduta, pautando o nosso comportamento. Esse era o problema de Jonas. Aliás, se você perceber, a queixa de Jonas contra Deus é que Deus é misericordioso. Até onde se sabe, Jonas foi a única pessoa do mundo que reclamou da bondade de Deus. Já pensou em um negócio desse? Ele está bravo, porque Deus é bom. Segundo lugar, Jonas faz a obra de Deus, mas com a motivação errada. Eu acho que Jonas é bem parecido com o irmão mais velho do pródigo. Ele obedece a Deus, mas por obrigação e não por prazer. Ele obedece, mas compulsoriamente e não voluntariamente. Você sabe qual a diferença de uma coisa para outra, não sabe? Já viu aquela história do pai ou a mãe mandar um filho, uma filha fazer algo? Ele faz com a cara emburrada, mas faz. Faz porque está debaixo da autoridade, não com prazer, não com deleite, não com alegria, não voluntariamente. Jonas era assim, ele obedeceu, porque não tinha outro caminho, não tinha outra opção. Quando teve opção, ele tentou fugir. Já que não dá para fugir, ele obedece. Mas o coração dele não está no que ele está fazendo. Se você perceber, Jonas é o único pregador que espera a condenação dos seus ouvintes e não a salvação dos seus ouvintes.
Ele chora de tristeza, porque os seus ouvintes se alegram com a salvação. Jonas tem piedade de uma planta, que ele não cultivou, mas ele não tem piedade de 120 mil pessoas, que estavam perecendo e foram salvas. Jonas quer morrer, porque os ninivitas receberam vida eterna. Ele é um homem com motivação errada. Mais do que isso, irmãos, Jonas quer mudar a mente de Deus, em vez de mudar a sua conduta. Ele espera que Deus se arrependa da sua misericórdia, em vez dele arrepender-se da dureza do seu coração. Jonas reclama não da severidade de Deus, ele reclama da bondade de Deus. Na verdade, Jonas não consegue amar os desiguais. Ele só consegue amar os iguais. E por isso ele faz a obra de Deus com a motivação errada. Jonas queria misericórdia para si e justiça para os seus inimigos. Terceiro lugar, Jonas quer receber bênçãos, mas ele não quer ser bênção. Quando Deus fez aquela planta que se estendeu sobre a sua cabeça, devia estar muito quente, e ele estava como que num camarim, doido para Deus botar fogo em Nínive. E ele certamente deve ter pensado e até orado para Deus mudar de ideia, para Deus largar de mão da sua misericórdia e exercer o seu juízo. Enquanto ele aguardava a tragédia acontecer, e a tragédia não vem, mas pelo menos Deus aliviou um pouquinho a situação dele, botando uma ramada em cima dele, deu uma sombra gostosa, e ele ficou todo feliz, feliz da vida, uma planta. E aí Deus mandou um verme, vai lá e corta a planta. Aí ele ficou triste, Deus, eu quero morrer. E Deus confrontou, mas é razoável a tua ira, Jonas, é razoável, Deus, até a morte. Eu falei, o que é isso, Jonas? Você está com piedade de uma boboreira, meu filho? Que você não plantou, que você não cultivou? Não terei eu misericórdia de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, Jonas? Notem vocês que os marinheiros trataram Jonas com muita humanidade. Muita humanidade. Eles remaram com todo empenho para que ele pudesse ser salvo. Quando eles perceberam que eles estavam lutando não com Jonas, mas com o Deus de Jonas, eles oraram, Deus, olha, não derrama o sangue desse homem na nossa mão, não, que o Senhor sabe que nós somos inocentes. Mas Jonas não tem nenhuma compaixão com os ninivitas. Ele quer receber bênção, mas ele não quer ser bênção. Aliás, eu creio que este é o ponto em que hoje o evangelho está sendo adulterado. Há muitos mascates da fé que estão vendendo uma mensagem falsa, onde as pessoas correm atrás da bênção. E hoje se fala, por exemplo, na bênção de Abraão, a unção para ficar rico. E as pessoas ficam loucas, desvairadas por essas coisas. Querem a bênção. Mas quando Deus disse que Abraão foi abençoado, antes Deus disse, Abraão setou uma bênção. Ser bênção precede a ser abençoado, na ordem de Deus, na prioridade de Deus. Quarto lugar, Jonas prefere morrer a se arrepender. Impressionante isso, irmãos. Preste atenção nisso, Jonas não tem medo da morte. Jonas tem medo de Deus salvar seus inimigos da morte. Jonas está pronto a morrer, ele só não está pronto a se arrepender. Note que ele poderia naquele barco tempestuoso, dobrar os joelhos, Deus, tem misericórdia de mim, eu estou na contramão da tua vontade, Senhor. Eu estou pronto, Deus, a te obedecer, me perdoe. A tempestade certamente teria cessado. Mas ele não demonstra arrependimento. Me jogue na água, eu sou o culpado, você pode me jogar. Em outro falou, eu estou pronto a morrer, mas mudar de ideia eu não mudo. Você conhece gente assim? Eu prefiro ir para o inferno que mudar. Por que tamanha dureza de coração? Talvez porque ele pensasse, bom, se os ninivitas se converterem, eles vão ter vida longa. E se eles tiverem vida longa, eles vão nos destruir. Talvez ele pensasse, bom, se os gentios se converterem, isso vai ser em prejuízo dos judeus. Então, nós não vamos ocupar mais o primeiro lugar. Talvez ele pensasse,
Bom, eu na minha teologia reducionista, eu não posso entender como Deus pode amar os pagãos. Ou talvez ele pudesse pensar, bom, é melhor eu fugir, porque desse jeito aí Deus não vai conseguir salvar os ninivitas. O que ele não quer fazer de jeito nenhum é se arrepender da sua dureza de coração. Quinto lugar, último lugar, Jonas demonstra contradição mais do que contrição. Jonas é uma figura patética, Jonas é uma figura contraditória. Porque notem vocês que quando Deus ordena para que ele fosse jogado dentro d'água, diz, pode me jogar dentro d'água, e ele é jogado dentro do mar, o peixe o traga, o peixe o engole, e quando ele está lá no ventre do peixe, aí ele cai em si. Pelo menos para poupar sua pele. Não para mudar de conduta, mas pelo menos para salvar a vida. E como é que ele ora? Olha como é que ele ora. Capítulo 2, versículo 2. Disse Jonas, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Ele diz, Deus, eu não quero morrer. Deus, eu não quero morrer. Deus, eu não quero morrer. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Aí Deus, tá bom, vou te poupar. Manda o peixe vomitar o Jonas. Jonas vai, prega, o povo se converte. Ele diz, agora Deus, agora eu quero morrer. Quero morrer, Deus. E ele pediu para morrer 2 vezes. Contraditório. O cara patético. Na verdade, Jonas, ele demonstra contradição e não contrição. Ele está ofendido porque deu... Sabe por que outra coisa que ele podia estar ofendido com Deus? Eu acho que o que ele podia estar ofendido com Deus, porque ele pensou assim, Deus arruinou a minha reputação de profeta. Porque a pregação de Jonas em Nínive não tem uma fresta sequer de esperança. Porque normalmente um profeta, leia a história dos profetas, você vai ver isso, eles pregavam juízo, mas abriam a porta do arrependimento e da graça. A pregação dele foi de 5 palavras só, dentro de 40 dias Nínive será subvertida, dentro de 40 dias Nínive será subvertida, olha, vai morrer, o fogo vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, não tem chance, não tem esperança, não tem oportunidade. Aí ele pensou o seguinte, bom, eu me tornei um falso profeta, porque eu disse que o povo vai ser subvertido, e de repente o povo se converte e Deus suspende o juízo, como é que fica a minha reputação de profeta? Na verdade ele estava mais preocupado com a sua reputação do que com a salvação do povo. Nós vamos tratar disso, quando estivermos cuidando do capítulo 3, do arrependimento de Deus. Quando o homem muda o coração, Deus suspende o juízo, que já estava lavrado. Esse é o Deus da graça, esse é o Deus da misericórdia. Mas irmãos, vamos ao último ponto. O que o livro ensina sobre os pagãos. Esse é o último ponto. Primeiro, os pagãos oram com mais fervor aos seus deuses que o profeta ao seu Deus. É impressionante isso. Os marinheiros oraram com muito mais fervor aos deuses deles do que Jonas ao seu Deus. Aliás, Jonas só ora depois que ele é jogado no mar. Ele entra no barco para fugir, para se esconder. É o sono da indiferença e da fuga. Eles vão lá e eu acordo e dizem, rapaz, clama ao seu Deus. O que você está fazendo aí agarrado nesse sono? Ele não ora. E se você notar, quando eles perguntaram para ele, qual é a tua ocupação? Fizeram para ele 4 perguntas. Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Jonas omitiu na resposta que ele era profeta. Ele não falou. Ele não falou. Sua resposta foi ambígua. Ele não assume como profeta, nem age como profeta. Ele não ora. Se você perceber, os ninivitas, ao ouvirem a palavra de Deus, e muito limitadamente, só escutaram do juízo, se arrependem e oram. Jonas conhece a Deus, é profeta de Deus, convive com Deus, recebe a palavra de Deus, mas esse homem não ora. Em outras palavras, os pagãos demonstraram mais fervor espiritual do que o profeta. A religiosidade deles era mais fervorosa do que a religião do profeta. Segundo lugar, os pagãos temem a Deus e se convertem. Jonas teme a Deus, mas permanece rebelde. Qual o problema? Jonas tinha ortodoxia,
Mas Jonas não tinha nem ortopatia, nem ortopraxia. O que é ortopatia? Ortodoxia é ter doutrina correta. Ortopatia é ter sentimento correto. Ortopraxia é ter vida correta, conduta correta. Jonas tinha ortodoxia, mas o sentimento estava errado e a vida estava errada. Se nós formos apenas ortodoxos e não formos ortopáticos nem ortopráticos, nós nos tornaremos fariseus. E a nossa vida, em vez de ser bênção, vai ser problema. Jonas diz que teme ao Senhor, mas rebela-se contra ele. Mas diz o texto que os marinheiros foram possuídos de grande temor. Versículo 10. E no versículo 16 diz que eles temeram em extremo ao Senhor. Eles tiveram grande temor e temer em extremo. O profeta só teme, mas desobedece. Finalmente, os pagãos demonstram mais amor do que Jonas, o profeta de Deus. Jonas não demonstrou nenhuma preocupação com os marinheiros quando se refugiou no sono da fuga. Os marinheiros, por outro lado, tentaram salvar a vida de Jonas. Jonas não demonstrou nenhum amor pelos ninivitas, antes desejou que eles fossem subvertidos. Jonas é objeto do amor dos pagãos, mas Jonas quer ver a destruição dos pagãos. A religiosidade dos pagãos denuncia a religiosidade de Jonas. Irmãos queridos, eu estou convencido de que a vida de Jonas, o livro de Jonas, tem algo muito especial para a minha vida, para a sua vida, para a igreja nestes dias. Que Deus nos ajude. E eu quero conclamar você a orar pela exposição desse livro. E a estar presente conosco às quartas-feiras para estudarmos juntos esse livro.